Meu nome é Marcos Ferreira e você está no tutorial que ensina a criar os mascotes aí do Angry Birds. Você está vendo um mascote verde, mas não se assusta que não aconteceu nada de errado. Eu acabei brincando um pouco, mexendo nas cores para poder explicar algumas coisas para vocês. Bem, a modelagem ela já está bastante adiantada. Algumas coisas ainda podem ser alteradas, como isso aqui, por exemplo, essa parte de baixo aqui, ela pode ser mais, digamos, mais estreita, ó, aperte F4. Vocês podem clicar aqui em Add, selecionar este grupo de ads aqui que vocês estão vendo, clique em Loop, vamos testar. Ó, ele deu a volta, aí você aperta R, triângulo de dentro e vai diminuindo, tá vendo? A profundidade também, enfim. Volta aqui no Turbo Smooth, tá vendo? Diminuiu um pouco. Pode aumentar esses de cima aqui e fazendo mais ajustes aí, tudo bem? Bom, mas não é isso aqui que eu quero passar para vocês agora. O importante agora é que chegou a hora da gente poder abrir a malha do personagem e fazer um mapeamento adequado. Se nós analisarmos esta referência aqui ao lado, que é a referência que temos, perceba que o corpo dele tem duas cores, né? Tem o vermelho e tem esse bege aqui de baixo. Como é que a gente faz para poder utilizar isso aqui no 3D Max? Se eu criasse um material aqui, ó, que se assemelhasse ao esse vermelho, que é a cor do corpo dele, perceba que ó, ele voltou a ser como era aí, antes de eu mudar pro verde, e perceba que a parte de baixo, ó, ela não tá como é na referência do personagem. Então o que a gente tem que fazer para isso ficar correto? A gente tem que abrir a malha do personagem, exportar o VW, ir no Photoshop, pintar corretamente e depois fazer o envelopamento. Dessa maneira, tudo vai ficar como se deve. Tudo bem? Então vamos fazer isso? Primeira coisa, eu já criei um material aqui, já dei o nome de corpo, já apliquei. Se você ainda não fez isso, faça. Em seguida, nós vamos remover o Turbo Smooth. Por enquanto não vai ser necessário. Desabilite aqui o Add. Abra o Modifier List e procure pelo modificador um Wrap UVW. Aqui, ó, um Wrap UVW. Feito isso, você vai clicar no botão Edit e vai perceber que apareceu uma janela louca, cheia de outras coisas loucas. Isso aqui eu já expliquei mais ou menos no tutorial do Kirby. Se você ainda não fez esse tutorial, recomendo que faça. E aí você vai aprender algumas coisas que vão servir aqui. Se você não fez, não vai fazer, tente seguir pela sua conta e risco, hein? Primeira coisa, vamos desabilitar esse Show Map, que eu não quero utilizar esse Show Map. Depois temos que vir aqui em View e desabilitar o Show Grid. Não quero também o Grid. Bem, o importante é entender que nessa janela nova que se abriu, isso aqui diz respeito à geometria do personagem. Tudo bem? Essa é a geometria do personagem. Só que ela está aberta. Clica na opção aqui Select Element e clique aqui em Face Sub Object Mode. Perceba que quando nós clicamos nela, todo o objeto fica selecionado. Desabilite Select Element e clique só em alguns polígonos. Então perceba que esses polígonos estão sendo representados aqui. No próprio pássaro, estão vendo? Ou seja, eu peguei toda essa geometria do pássaro e eu abri ela, né? Eu estiquei, eu planei ela, como se eu deixasse ela lisa, para depois ficar mais fácil de realizar a pintura que nós teremos que fazer, tudo bem? Só que não basta simplesmente fazer isso. Só isso aqui não nos resolve nada. Estão vendo? A parte de baixo, a parte de cima. Só isso aqui é pouco porque a gente tem que fazer. Nós precisamos deixar ele num formato adequado. Selecione aqui a opção Select Element. Perceba que agora, ó, você clica e todo elemento é selecionado. Em seguida, você vem aqui em cima em Mapping e escolhe a opção Normal Mapping. Na opção Normal Mapping, nós temos várias opções. A primeira delas, que é que vem por padrão, é Back Front Mapping. Clique em OK. E perceba o que acontece. Ó. Nós dividimos aqui o mapa, né, a geometria do personagem em duas partes, né, o lado direito e o lado esquerdo. Isso aqui nos serve? Sim.
Dá para jogar isso no Photoshop, pintar e fazer os ajustes necessários. Mas tem outras opções. Abra Mapping, Normal Map. A segunda opção é Left Right Mapping. Selecione e clique em OK. Opa, espera aí que eu tenho que selecionar tudo, senão não dá certo. Mapping, Normal Map, Left Right Mapping, clique em OK. Então perceba que agora ele dividiu. Só que o meu Left Right, como eu criei o personagem no visor Front, ele vai dizer respeito à parte de trás e à parte da frente, estão vendo? Então aqui ele diz que selecionou tudo referente à parte da frente e aqui tudo referente à parte de trás. Então tem esse tipo de trabalho aí. Vai em Mapping, Normal Map de novo. Vamos ver a terceira opção, que é Top Bottom Mapping. Opa, seleciona tudo de novo. Tô esquecido hoje, caramba, hein? Normal Map, agora sim. Top Bottom Mapping, ok? Então perceba que agora você seleciona aqui. Ele separou até em mais de uma parte, né? Aqui, tudo que diz respeito à parte de baixo. Aqui, vou até arrastar para vocês verem. Tudo que diz respeito à parte de cima. Estão vendo? Aí sobrou aqui. Essa parte aqui que deveria vir aqui. Mas ainda dá para pintar, não tem problema. Ele dividiu aqui como ele achou mais conveniente, estão vendo? Aí, ó, perceba, essa parte é a parte de cima. Essa é a que sobrou aqui. Essa que eu selecionei é toda a parte de baixo. E essa, vamos procurar que parte que é essa. Ó, é aqui, ó, essa parte de baixo, de trás aqui, o topetinho. E essa última parte, aperte F3 para ver, vamos ver onde que ela é, ó. Ela é de trás do olho. Então essa foi a forma que ele encontrou de dividir e que achou mais conveniente. Aperte F3, vamos continuar. Clique, segure e arraste, selecione tudo. Mapping, Normal Map. A próxima opção seria Box Mapping. Seleciona e perceba que ele quebra tudo dentro desse box aqui. Então tudo ficou quebradinho, né? Para alguns casos isso pode servir, mas não é o nosso objetivo. Se bem que até daria, né? Como nós queremos a parte de baixo aí, até poderia dar certo, mas não vamos fazer assim não. Clica, segure e arraste. Normal Mapping, vamos ver a última opção, que é o Diamond Mapping. Também ele quebra tudo em formato de diamante, né? Tá tudo meio triangulado. Também essa não é a melhor opção no nosso caso, não é isso que queremos. Então o que nós temos que fazer? Temos primeiro que entender qual que é o nosso objetivo com isso. Nosso objetivo é dar uma cor base e também ter essa parte de baixo aqui que será bege. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Aqui é meio bege. Então o mais importante é separar, é abrir essa malha de modo que fique fácil depois para a gente pintar. Então clica, segura e arrasta, seleciona tudo, vem em Mapping, Normal Map. Vamos ver aqui o Left Right Mapping, vamos ver o que vai dar. Então perceba que aqui ele pega a parte de trás e aqui ele pega tudo que diz respeito à parte da frente. Então se nós trabalhássemos com isso aqui e pintássemos só a parte de baixo, talvez desse certo, talvez não. Mas vamos tentar uma outra opção aqui para ver se é mais adequada. Top Bottom. No Top Bottom, eu acho que ele separou até que legal aí, viu? Top Bottom não tá ruim não. Ó, clica, segura e arrasta. Então veja que nós temos essas partes aqui. Tudo que diz respeito à parte de cima. Inclusive nós poderíamos fazer aí essas esferas, né, que ficam aqui na parte de cima. Essa parte aqui de cima não tem nada que vai nela, então seria só pintar da cor correspondente. Essa parte também, a parte do olho também. Aqui eu não vejo grandes mistérios não. Vamos tentar usar essa parte aqui? Então vamos lá. Então tenha consciência de que aqui será a parte de baixo, que teremos que pintar de bege, na direção que ela vai para o bico aqui, que é a parte de cima. Essa aqui vai ser vermelho também, tudo certinho. Então vamos fazer os testes. Se não der certo, a gente refaz, né? A ideia é essa aí, testar. Selecione tudo, clique aqui na opção Scale, escale um pouco, né? Tudo tem que ficar dentro desse quadrado, tá? Não pode passar. Vem agora em Tools, Render, UVW Template.
Nessa renderização aqui eu vou desabilitar esse Show Overlap. Não vou querer saber dele agora. Em Mode eu vou colocar Solid. Render UVW Template. Ó, renderizou. Agora você vai abrir aqui, aliás, vai clicar em Save Image. Aqui eu fiz um teste, eu vou deletar, que eu não vou querer saber disso agora. Isso aqui não é o que nós vamos utilizar. Nós teremos que vir aqui em textura. Vamos salvar como UVW. Vamos deixar como JPEG mesmo, ok. Agora já estou com o Photoshop aberto, abro o seu. E nós vamos abrir essa imagem aí que a gente acabou de trabalhar com ela. Aqui eu vou deletar aqui que tem um a mais. Ó, textura, abrir aqui, botão direito, abrir com Photoshop. Agora eu tenho que ter a consciência da cor que ele tem. Então eu vou abrir aqui, escolher um vermelho parecido. Se não for, depois a gente pode ajustar. Mais ou menos isso aqui assim. Nós vamos pressionar agora Ctrl Shift N, que ele corresponde a New Layer, tá? Ctrl Shift N. Chame de vermelho, só para ficar organizado. Aí você vai apertar a letra B, que no Photoshop o B corresponde ao brush, que é o pincel. Já está com a cor selecionada. Aí você vai pintar. O que é o pintar? É clicar, segurar e arrastar. Assim, você vai cobrir as áreas que deverão ficar vermelhas, ou seja, tudo isso aqui, tá? Não importa se você passa um pouco para fora, o importante é que você não pode pintar de menos, de mais até pode, tá? De menos não. Então vamos lá, fizemos essa pintura. Nós vamos salvar com o nome de UVW mesmo, arquivo Photoshop mesmo, porque o 3D Max aceita. Voltamos ao 3D Max, feche todas essas janelas. Desseleciona, clicando uma vez em Unwrap VW. Aí nós vamos apertar o M. Corpo, nós viremos na direção de Diffuse. Clicamos em Bitmap 2 vezes. E vamos procurar lá na pasta textura, ó, o VW, certo? Clique 2 vezes, clique em OK. Aí arraste para o objeto e perceba que ele até mudou o tom. Se você tiver alguma dúvida se ele mudou ou não, simples. Você pode vir aqui, clicar no vermelho, aperte Ctrl Alt I, Ctrl Shift, Ctrl Alt Shift, Ctrl Shift, Ctrl Shift U, Ctrl Alt U, isso, que é o Hue Saturation, tá? Ctrl Alt U. E aí mude isso aqui, ó, tá? Deixa em Colorize aqui, por exemplo. E aí você vai deixar aqui em Colorize e vai deslizar o Hue, o Saturation e o Lightness. Ó, vou colocar uma cor aqui bem gritante. Clique em OK. Aperte Ctrl S, que é para salvar. Vá ao 3D e veja que mudou de cor. E veja que a cor está cobrindo todo o nosso personagem. Ou seja, tá certo, tudo bem? Ele está funcionando. Volte para o Photoshop e aperte Alt Ctrl Z e ele volta ao que era. Pressione Ctrl S. Volte ao 3D Max e perceba que ele voltou a ficar vermelho. Desabilite aqui o layer vermelho, né? Só clicar aqui no olhinho. Agora você vai pressionar Ctrl Shift N para mais um layer. Vamos chamar agora de bege. E esse layer bege nós vamos pintar a parte que deve ser bege no personagem. Então vem aqui onde está vermelho, abra, vá mexendo aqui para escolher um bege. Ó, mais ou menos isso aqui. E vamos fazer um teste. Para diminuir o tamanho do pincel, você clica com o botão direito em qualquer lugar. E aí você diminui aqui o size. Tá vendo? O hardness, ele vai ficar assim com as bordas suaves ou com as bordas duras. Deixa o hardness em torno de 20. E o size eu vou deixar aqui no meu caso perto de 60, 60 e pouquinho assim. É muito pequeno. Vou deixar ele aqui então. No meu caso aqui vai ficar 150 mais ou menos. Clica uma vez fora, nessa parte de cima assim, só para tirar aquela caixinha. E aí você vai clicar, segurar e pintar dessa maneira assim, ó. Faça assim, né, tipo um circulado assim. Aí você habilita a camada vermelho. Aí temos as duas camadas, aperte Ctrl S e volte ao 3D Max. Veja o que aconteceu. Perceba que ele pintou na parte de baixo. Estão vendo? Renderize, caso você queira ver mais de perto.
e perceba que ele está pintado. Só que as bordas estão muito suaves ainda. Eu quero a borda um pouco mais parecida com essa. Estão vendo? Então o que você faz? Você vai apertar Alt Ctrl Z, vai sumir, botão direito, deixa o hardness mais ou menos em 7 ou 5 assim. Botão direito, aumenta o size, aumenta mais um pouco. Acho que assim tá bom. Eu vou só esconder o vermelho para ver a área de atuação, tá vendo? Tá muito grande. Diminui o size um pouco. Tem que ser assim, ó. Ele tem que cobrir mais ou menos esse círculo aqui, tá vendo? Ctrl mais, ele aumenta o zoom. Aperta a barra de espaços, ele vai mover, ó. Aperta espaço, clique, segura, ele move. É mais ou menos aqui, ó. Vou clicar 2 vezes, ó. 1, 2, 3. 3, tá bom. Sem tirar o mouse do lugar, habilita o vermelho. Ctrl S. Vá no 3D Max. Perceba que não houve grandes mudanças, porque ainda está muito suave a borda. Alt Ctrl Z, Alt Ctrl Z, Alt Ctrl Z 3 vezes. Deixa o hardness em 1 ou 2, assim. 3 no máximo, vai, vamos lá. Desabilita o vermelho, clica aqui 3 vezes. 1, 2, 3. Ele está muito suave ainda. Alt Ctrl Z 3 vezes. Vamos escolher um outro brush, tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem 1, 2, 3, tem vários. Vou escolher esse aqui clicando 2 vezes. Só que o brush está muito grande. Botão direito reduz o size um pouco. Agora ficou bom. Clica 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Ó. Só uma vez já deu, tá vendo? Habilite o vermelho. Ctrl S e visualize. Olha só. Tá vendo? É só aumentar o tamanho dele. Volta no Photoshop. Ctrl T. Aumente um pouco. Aperte Enter ao final. Ctrl S. E assim nós vamos dando a forma adequada. Essa videoaula também já ultrapassou 15 minutos. Preciso encerrá-la. Meu nome é Marcos Ferreira e eu vejo você na próxima aula. Até lá!